A minha bisavó e o meu avô contam que há muitos anos atrás eles moravam em uma fazenda no interior do Paraná. A família era grande e cada dia era a vez de um buscar água em um poço que ficava próximo a um campo, aonde havia uma cerca com alguns gados. A minha bisavó conta que nem ela e nem os irmãos mais velhos permitiam que os irmãos mais novos fossem sozinhos, sem a companhia de um adulto. O meu avô, com seus 12 anos de idade, não gostava de ser protegido e já queria se tornar um homem. Até que um dia a minha bisavó não se sentia bem. E ela estava sozinha com o meu avô e os irmãos mais novos em casa. Os filhos mais velhos trabalhavam na fazenda para colher o plantio. Ela, não tendo muita opção, pediu para o meu avô, que era o mais velho dos irmãos que estavam presentes em casa. Ela pediu para ele buscar um pouco de água. Ela logo lhe explicou um outro caminho, um pouco mais longe, mas que daria para outro poço. Mas o meu avô, muito teimoso, a desobedeceu e foi para o poço mais próximo. Chegando lá, ele viu uma garota atrás da cerca, onde ficava o gado. Todos que passaram por essa experiência, inclusive os irmãos e o tio do meu avô, relatam que essa menina tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, cabelos escuros e um vestido florido. E ela sempre chamava as pessoas pelo nome. O meu avô, sendo muito inocente, pediu para ela sair dali, por ser arriscado, pois ali havia alguns bois que costumavam atacar as pessoas. Mas a garota se recusava a sair dali. E o meu avô, muito inocente, tentava fazer amizade com aquela garota. E ela dizia apenas as seguintes frases: "Oi, eu quero ir na sua casa, mas o meu pai é bravo. Não posso sair daqui." Mas o meu avô falava que conversaria com o pai dela, para ele deixar ela brincar. Ou então, ele levaria o seu pai para a minha bisavó convencê-lo. O meu avô era muito inocente, e logo ele chegou perto da cerca e estendeu a mão para a garota. Ele logo estranhou, porque a menina começou a repetir isso muito rápido. E o meu avô conta que viu algo que nunca vai esquecer. A face da menina se transformava em outros rostos, até que ela foi ficando com uma fisionomia de um bicho e uma voz grossa. E ela continuava dizendo a mesma frase, porém com uma voz diferente e com uma face de um bicho que parecia ter focinho e pelos ao redor do seu rosto e por todo o seu corpo. O meu avô não pensou 2 vezes e saiu correndo, e acabou nem pegando a água. Ele disse que demorou 6 horas para chegar em casa, pois ele não conseguiu achar o caminho e se perdeu em uma mata. Ele conta também que nesse dia ele pode ter se perdido por conta daquela menina, e que ela poderia ser o bicho da mata. Aliás, ele pegava aquele caminho todo dia e nunca havia visto uma mata por lá. Depois de 6 horas sumido, todos já haviam procurado ele pela cidade. A minha bisavó ficou em pânico. E logo então, o meu avô apareceu, chorando e tremendo, e logo contou o que havia ocorrido. E na hora que ele contou a história e a desobediência que ele havia cometido, a família inteira sentou na sala e foi conversar com ele. Todos ali disse para ele nunca mais ir ali sozinho, e que o motivo de não deixar os mais novos
irem sozinho até lá, era porque ali havia o espírito daquela menina, que aparecia para as crianças. E todos da família já haviam visto aquele espírito. A minha bisavó conta que aquele espírito está preso naquele lugar desde quando ela tinha apenas 10 anos. Depois daquilo, o meu avô nunca mais foi buscar água sozinho. Alguns anos atrás, o meu tio recebeu a proposta de um homem que queria lhe vender um apartamento muito bom. O apartamento estava muito barato e também por ser completamente mobiliado. O antigo dono não quis levar absolutamente nada. Ele só queria vender o mais rápido possível. O meu tio achou estranho o cara querer vender um apartamento daqueles todo mobiliado e muito barato. E por isso, ele foi dar uma olhada na papelada e pesquisar para ver se tinha algum problema na justiça. Mas, no entanto, estava tudo numa boa. Ele desconfiou, mas como não tinha nada comprovando irregularidade, ele comprou o apartamento. E o ex-dono se mandou dali, muito rápido. Um tempo depois, o meu tio vendeu o apartamento para 2 mulheres. Acho que eram 2 irmãs, não me lembro. E essas mulheres tinham um cachorro. Elas acharam legal o apartamento e ficaram numa boa. Porém, 2 semanas depois, elas ligaram de volta para o meu tio e perguntaram se ele não queria comprar o apartamento de volta. O meu tio achou isso muito esquisito e perguntou o motivo. E elas falaram. Segundo as garotas, durante a madrugada, elas viam um homem andando pela casa. Mas quando conferiam, não havia ninguém. E até o cachorro delas estava com medo e dormindo junto no quarto. Elas também relatavam a sombra de um espectro negro que ficava no teto do quarto. E frequentemente elas ouviam vozes na cozinha, como se fossem várias pessoas conversando. Elas também relataram que ouvia uma mulher cantando na cozinha, enquanto parecia mexer na pia e lavar as louças. Elas relataram que uma certa vez elas ouviram alguém bater na janela do quarto pelo lado de fora. Mas isso era impossível, porque o apartamento ficava no quarto andar. E quando elas foram ver, elas se depararam com a silhueta de um homem enorme, um homem muito corcunda e muito magro. Elas ficaram aterrorizadas com aquela cena. E aquela silhueta saiu correndo, dando uma risada demoníaca. Elas chegaram até a pregar uma cruz de madeira na parede do quarto, para ver se aliviava as coisas. Porém, quando chegaram em casa, depois do trabalho, elas se depararam com a cruz invertida, ali na parede. Muito incomodada com a situação, elas chamaram um padre para benzer a casa. Mas assim que o padre chegou na porta do apartamento, ele começou a passar mal. E a única coisa que o padre disse era que a casa estava infestada de demônio e que ele não poderia fazer nada. E o padre saiu dali muito rápido. E aquilo foi o suficiente para elas abandonarem o apartamento e nunca mais voltarem lá. E o meu tio acabou comprando o apartamento de volta. Apesar do meu tio ter comprado o apartamento de volta pela metade do preço, ele nunca mais conseguiu vendê-lo. Às vezes ele ainda aluga,
mas quem vai morar ali não passa mais do que uma semana. Boa noite. Sou de Cuiabá, Mato Grosso, e tenho 19 anos. Tudo começou num certo dia, quando uma irmã da igreja veio falar com a minha mãe depois do culto. Eu tinha entre 10 e 12 anos, quando esta irmã disse à minha mãe que teve uma revelação e havia um espírito de bruxa na minha casa. Eu não estava perto nessa hora, e a minha mãe falou apenas para o meu pai. Poucos dias depois, estava fazendo muito calor. Cuiabá, né? E como somente no quarto dos meus pais havia ar-condicionado, eu e o meu irmão acabamos indo dormir lá. Nesta noite, eu comecei a ter terríveis pesadelos com uma bruxa. No sonho, ela abria a porta do quarto da minha mãe e falava que ia explodir tudo, e ficava arrastando as unhas nas paredes, com aquele som infernal e agoniante. E logo após, ela entrou no banheiro, pois o quarto é suíte. Ela se fechou ali dentro e explodiu. Então, eu logo acordei suado e, assustado, imediatamente acordei os meus pais. Chorando muito, eu contei o que havia sonhado. Os meus pais oraram, e o restante da noite eu consegui dormir normal. Porém, aquilo não havia terminado. Passei cerca de 3 dias tendo pesadelos com essa bruxa e dormindo muito mal. E para piorar mais a situação, eu comecei a vê-la pessoalmente, ou seja, acordado, na minha frente. Eu a via correndo pela casa, arrastando as unhas nas paredes, exatamente como no meu sonho. Aquilo era tão atordoante que a minha mãe teve que faltar no serviço para ficar comigo em casa. A bruxa era horripilante. Ela tinha baixa estatura, cerca de 1,5 m, e era exatamente como descrevem em filmes, com um narigão, queixo grande e pontudo e com uma verruga, e tinha os cabelos todo espetado, como se tivesse levado um choque. E eu era o único que via essa bruxa. Como a minha mãe tinha faltado do serviço, ela pediu para que eu tocasse clarinete para ela ouvir um pouco. A minha mãe se sentou e eu comecei a tocar, pois eu tocava clarinete na orquestra da minha igreja desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe se sentou e eu comecei a tocar. E neste mesmo momento, o chuveiro do quintal da minha casa se abriu sozinho. Ou seja, começou a sair água sem ninguém tê-lo ligado. Eu e a minha mãe fomos lá no fundo verificar e deixei o instrumento na sala. E nisso, o chuveiro se fechou sozinho. Porém, o chão estava todo molhado, como se o chuveiro realmente tivesse sido ligado por alguém. Enquanto nós estávamos no fundo da casa, o clarinete que eu havia deixado na sala começou a tocar, mas não era uma melodia. Era como se alguém o tivesse assoprado mesmo, sem nenhuma nota, só aquele som de vento. Isso durou uns 4 segundos, tempo suficiente para notarmos que aquilo não era coisa de nossa cabeça. Logo após isso, a minha mãe orou comigo, e nunca mais vi e nem sonhei com a tal bruxa. Até hoje eu falo e agradeço a minha mãe por estar aqui quando isso aconteceu, porque ninguém acreditaria em mim. Mas como ela viu e ouviu, ela confirma. Hoje tem cerca de 6 a 8 anos que eu não vejo mais nada, mas isso me deixou muito traumatizado. Este é o meu relato. Boa noite.
Eu tinha 17 anos e estudava a 4 quilômetros de onde eu morava. Eu chegava da aula sempre depois das 11. A nossa casa era no meio de uns pinheiros antigos e alguns pés de frutas. Não havia luz e a nossa pequena família dormia cedo. A luz era de lampião e as portas e janelas eram de madeira e eram trancadas com tramelas. O meu pai viajava muito trabalhando e ficava apenas eu e a minha mãe naquela casa no meio do nada. Isso aconteceu em uma noite normal, como todas as outras. Nada de especial. Não era sexta-feira e nem quaresma. Era uma noite iluminada e clara pelo luar. E a minha mãe me esperava sentada na cozinha. Um fogão a lenha ainda mantinha aceso a janta aquecida. Era legal chegar em casa e poder conversar com a minha mãe. Entrei e coloquei a minha mochila na mesa da copa. Fui para a cozinha e beijei a minha mãe. Foi aí quando tudo começou. A única porta da casa que dava acesso à sala se abriu rangendo. A minha mãe me pediu para trancá-la. E assim eu fiz. Mas quando fechei a porta, a janela da cozinha onde a minha mãe estava logo se abriu, num estrondo batendo na parede. Eu logo fui ver assustado, pensando que havia caído algo na cozinha. E foi quando a minha mãe fechava a janela, passando a tramela. E logo em seguida, a janela do quarto da minha mãe se abriu violentamente. Eu corri para o quarto e a fechei no mesmo instante. E acreditem, a porta da sala, que eu já havia fechado, se abriu com muita violência. Eu corri para fora de casa, seguido pela minha mãe. Eu procurava por alguém que estivesse fazendo isso. A minha mãe me propôs que eu circundasse a casa por um lado, enquanto ela ia pelo outro, e logo nos encontraríamos nos fundos. Eu fui pelo lado onde havia o clarão da lua, pois o medo que eu sentia me congelava a espinha e arrepios deixavam o meu cabelo em pé. E assim fizemos. Eu estava na metade do caminho, e quando ouvi a minha mãe gritar, perto do tanque de lavar roupas. E sem pensar mais no medo, eu corri e a encontrei desmaiada. A agarrei pelos braços e a levei para dentro de casa. Com ela deitada, desmaiada no chão e as portas e janelas todas abertas, eu chorei de medo. Não me atrevi a fazer nada. E quando ela despertou, ela me contou o que aconteceu. Ela disse que quando chegou no tanque, algo a agarrou pelo pescoço e gritou no ouvido dela. Um grito de terror. E foi aí que ela desmaiou. Eu não sei bem ao certo o que aconteceu depois. E logo que o dia amanheceu, nenhum de nós comentou esse fato. Estou com 50 anos de idade, e agora, vendo seu canal, eu me lembrei dessa passagem que aconteceu comigo. Mas graças a Deus, nunca mais se repetiu.